nas encostas de uma serra isolada, entre trilhas quase apagadas e placas de proibido entrar, fica a entrada da antiga mina Santa Mariana. Por mais de 70 anos, escavaram ouro e quartzo ali, abrindo túneis que serpenteavam sob a montanha como um labirinto sem mapa. Quando os acidentes começaram a se tornar frequentes, explosões mal calculadas, desabamentos repentinos, a empresa faliu, abandonando tudo: trilhos, vagonetes, ferramentas enferrujadas e, dizem, algo a mais. Os mineiros que sobreviveram juravam ouvir cantos dentro da rocha. Às vezes risadas, às vezes choros. Alguns afirmavam que vozes sussurravam números, como se contassem dinamites que nunca explodiam. Quando a mina fechou, ninguém ousou lacrar a entrada. Diziam que quem selasse a boca da mina acabaria ouvindo batidas na porta de pedra, noite após noite. Décadas depois, em 2021, um grupo de exploradores, Felipe, Luana e Caco, decidiu atravessar o velho portão de ferro, registrando tudo para seu canal de lendas urbanas. Armados com lanternas de cabeça, câmeras GoPro e cordas, se embrenharam pelos primeiros túneis ainda ao entardecer, para ter o clima certo para o vídeo. A temperatura despencou poucos metros dentro. O som lá fora sumiu. Nenhum vento, nenhum pássaro, apenas pingos caindo do teto. Trilhos de vagonetes cruzavam corredores bifurcados. Em vários pontos, viram marcas antigas, nomes riscados na fuligem das paredes, datas. Algumas pareciam muito mais recentes do que deveriam. Felipe liderava, guiado por um velho mapa digital encontrado em fóruns. A cada 100 metros, paravam para ouvir o eco, batiam uma pedra, gritavam. Mas nem sempre o som voltava como deveria. Às vezes, o eco parecia repetir coisas diferentes, sussurros entre as batidas. Depois de meia hora, chegaram a uma galeria ampla. Pilares de madeira sustentavam o teto rochoso. Vagonetes quebrados, trilhos retorcidos. No chão, marcas de botas, mas eram frescas. Luana sentiu um cheiro forte de ferro enferrujado, misturado a um odor acre, quase de carne. Caco, que segurava uma lanterna mais forte, apontou para um túnel lateral. Lá dentro, uma porta de ferro, semi-aberta. Um cadeado pendurado, quebrado. Era o antigo depósito de explosivos. Mas estava vazio, exceto por caixas de madeira apodrecida e marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado dali. Felipe insistiu em avançar mais fundo. O ar ficou mais úmido. A respiração fazia nuvens brancas no feixe de luz. A mina parecia viva. Pequenos estalos, pingos que se multiplicavam, e o eco agora sussurrava nomes. Claramente. Felipe, Luana, Caco. Caco quis voltar, mas Felipe, fascinado, apontava a câmera para tudo. De repente, uma corrente de ar gelado passou entre eles. Impossível tão fundo. Apagou uma das lanternas. No escuro, ouviram um rangido, trilhos se mexendo. Quando ligaram a luz, um vagonete parado ali perto tinha se movido sozinho. Agora estava no meio do túnel, bloqueando a volta. Luana segurou o riso de nervoso, dizendo que era corrente de ar. Mas quando olharam para trás, um vulto passou, rastejando, entre dois pilares. Parecia uma figura dobrada, de uniforme antigo, chapéu de mineiro, rosto escondido na sombra. Sumiu num segundo. Felipe correu atrás, apontando a câmera. Encontrou outro túnel, mais apertado, um buraco onde só cabia agachado. O trio entrou, engatinhando, a respiração batendo na rocha molhada. No fim, uma câmara oval, com chão de barro batido, e no centro, velas velhas, algumas ainda acesas, embora não houvesse vento ou fósforo por ali. Em volta, rabiscos de carvão, símbolos estranhos, rostos sem olhos, mãos abertas desenhadas em círculo. E, no teto, entalhado na rocha, um aviso em português arcaico: a terra abre, a terra leva. Luana,
Tremendo, quis sair, mas o túnel atrás deles agora estava diferente. O buraco parecia se estreitar, como se a rocha engolisse o caminho. No silêncio, um som de passos arrastados vinha do outro lado, pesados, batendo devagar. As velas tremularam. Os três encostaram ombro a ombro, apontando a lanterna para a entrada. Por um segundo, viram a mesma figura: chapéu de mineiro, roupa encharcada, mãos negras de terra. E uma boca aberta, muito aberta, mas nenhum som. Caco jogou a lanterna. O vulto avançou, sumindo quando bateu na luz. O eco explodiu. Risadas de crianças misturadas a choros adultos, vozes sussurrando números. Felipe gritava para voltar. Rastejaram pelo buraco apertado, sentindo a rocha pulsar em volta, como se respirasse. Quando chegaram de volta ao túnel principal, não havia mais trilhos, apenas marcas profundas no chão, como unhas rasgando a pedra. Correram na escuridão, lanternas falhando. Ao longe, viram o feixe fraco da saída, a porta de ferro rangendo como se batesse sozinha. Saíram da mina sujos, arranhados, quase sem fôlego. Atrás deles, na escuridão do túnel, o eco ainda repetia, cada vez mais baixo: a terra leva, leva. Dizem que, desde aquela noite, os três nunca mais dormiram direito. E que, às vezes, quando fecham os olhos, sentem cheiro de terra molhada e ouvem, bem perto, o eco que nunca parou. No centro de uma cidade pequena, em uma rua lateral quase esquecida, existe o antigo Cine Royal. Construído em 1942, era orgulho local. Cortinas vermelhas pesadas, poltronas de veludo, projetores potentes, o cheiro de pipoca fresca enchendo o saguão. Mas em 1971, numa sessão de sexta-feira à noite, algo inexplicável aconteceu. Um incêndio começou atrás da tela principal, espalhando fumaça tóxica enquanto o projetor continuava rodando. Muitos não perceberam. Sentados, fascinados pela imagem na tela, ninguém se levantava. Quando os bombeiros arrombaram as portas, encontraram fileiras de espectadores mortos, ainda sentados, olhos abertos, como se esperassem o final do filme. O prédio foi interditado. Os donos desapareceram. Durante anos, o Cine Royal ficou trancado, mas moradores dizem que, em noites muito silenciosas, o feixe de luz do projetor ainda dança por trás das cortinas de veludo. Décadas depois, em 2015, 3 amigos, Helena, Paulo e Cássio, decidiram entrar. Tinham lido lendas em fóruns de terror. Se você sentar na poltrona certa, nunca mais volta. A porta dos fundos estava arrombada, a entrada cheirava a mofo, mas o carpete vermelho ainda cobria o chão, engolindo os passos como uma língua de veludo. Logo na entrada, uma bilheteria de vidro estilhaçada. No balcão, um carretel de filme empoeirado. Helena pegou, virou a luz da lanterna, quadros queimados, mas, estranhamente, ainda úmidos, como se fossem novos. Foram até a sala principal. Fileiras de cadeiras, todas viradas para a tela gigante. E ali estava o projetor, ligado, rodando, lançando na tela imagens sem som. Um filme em preto e branco, personagens sem rosto andando em corredores infinitos. Paulo chegou mais perto. O projetor não estava conectado a nada. Nenhuma fonte de energia. Mesmo assim, girava. Quando Cássio olhou para trás, percebeu que não estavam sozinhos. Sombras sentadas nas cadeiras, fileira por fileira, silhuetas de cabeças imóveis, olhando para frente. Helena riu, achando que era truque de luz. Foi até a frente da sala, subiu no palco, puxou uma cortina lateral. Por trás, apenas uma parede fria, chamuscada. Mas no fundo do palco, uma porta entreaberta deixava passar uma luz tremeluzente.
Curiosos, abriram. Atrás, um cômodo apertado, o antigo quarto de projeção. Bobinas empilhadas, recortes de jornal, cartazes de filmes. E, numa parede, dezenas de fotos pregadas, imagens em preto e branco de espectadores sentados, todos com o rosto borrado. No canto, uma poltrona única, diferente das outras, estofada de couro escuro, com o nome gravado na placa de metal: reservado. Cássio quis sentar, zombando: vou ver qual é a graça. Assim que encostou, um estrondo sacudiu o cinema. A porta do quarto de projeção bateu sozinha. O projetor parou de girar. A tela ficou preta. Mas do teto, o som de roldanas rangendo tomou conta da sala. A cortina da tela principal começou a se abrir mais e mais. Por trás dela, não havia parede. Apenas um vazio escuro, um corredor que não devia existir. Helena gritou para Cássio sair da poltrona, mas ele não se mexia. O rosto estava pálido, olhos virados para cima, boca aberta. Paulo puxou o amigo com força, mas era como puxar algo preso no chão. Cássio não tinha peso, como se fosse parte da cadeira. As sombras na plateia começaram a virar a cabeça, uma a uma, olhando para Helena e Paulo. Olhos sem forma, apenas buracos negros. E da tela, uma figura emergiu, alta, encapuzada, como se fosse feita da própria película do filme, as bordas tremeluzindo em preto e branco. Helena puxou Paulo, correndo em direção à saída. O projetor voltou a rodar. A imagem da figura estendeu braços longos, tentando agarrá-los. No corredor do saguão, passos soaram atrás deles, o tilintar de rolos de filme caindo das prateleiras. Quando chegaram à porta dos fundos, Helena olhou para trás. A luz do projetor apagou de repente. O som do rolo parou. E no silêncio, apenas o eco da risada de Cássio, mas não o Cássio que ela conhecia. Era uma voz grave, distorcida, como fita velha arranhando. Helena e Paulo saíram correndo pela rua, o Cine Royal atrás deles silencioso de novo. Nunca encontraram Cássio. Mas, numa foto antiga do jornal local, na fila dos mortos daquele incêndio de 1971, Helena encontrou um rosto muito parecido com um amigo, sentado na poltrona reservada, esperando o filme que nunca termina. Na beira de uma estrada esquecida, entre montanhas cobertas de pinheiros, ergue-se o Hotel Monte Azul. Construído nos anos 1950 para hospedar turistas ricos, foi decorado com mármore, tapeçarias importadas e lustres de cristal. Dizem que nos primeiros anos era um refúgio de luxo, mas algo mudou. Hóspedes começaram a relatar barulhos nos corredores, sussurros atrás das portas trancadas. Funcionários sumiam. Uma ala inteira foi lacrada depois que todos os hóspedes daquele andar desapareceram numa noite de inverno, sem sinal de fuga. O hotel fechou, e quem comprou o terreno depois desistiu de reabrir. Desde então, as chaves dos quartos ainda balançam nos chaveiros empoeirados atrás da antiga recepção. Em 2019, atraídos por lendas, dois amigos, Ricardo e Tainá, decidiram passar uma noite ali, sozinhos. Queriam gravar tudo, explorar cada andar. Chegaram pouco antes do pôr do sol, quando o hotel parecia apenas um prédio abandonado, janelas quebradas, cortinas rasgadas flutuando ao vento. A recepção ainda tinha o balcão de mogno, um livro de hóspedes coberto de mofo, com nomes e datas. O último registro era de 1973, mas em tinta fresca, na última linha, estava escrito o nome de Tainá, ninguém entende como. Assustados, mas excitados, subiram ao primeiro andar. As portas dos quartos batiam devagar com o vento. Dentro de um deles, encontraram malas antigas, roupas penduradas ainda no cabide, como se alguém fosse voltar a qualquer momento.
No banheiro, o espelho oval estava limpo, brilhando num prédio de poeira. Quando Tainá olhou para ele, viu Ricardo parado atrás dela, mas quando virou, não havia ninguém. Ricardo estava no corredor. Na ala mais ao fundo, um corredor interminável se estendia, cada porta com um número de bronze. Os números pareciam mudando de posição. De longe, via um quarto 23, mas ao chegar, o número era 32. Tentaram abrir, mas a maçaneta estava quente, como se alguém tivesse acabado de fechar por dentro. Decidiram dormir no saguão, perto da recepção. Espalharam sacos de dormir entre poltronas empoeiradas. À meia-noite, acordaram com barulho de chaves batendo, um tilintar ritmado, como se alguém procurasse a chave certa para abrir alguma porta. Ricardo se levantou, iluminando com a lanterna. Na parede, atrás do balcão, onde ficavam os chaveiros, as chaves balançavam sozinhas, uma caindo no chão, tilintando. Cada chave tinha uma etiqueta, nomes riscados à mão. O último chaveiro a cair tinha escrito quarto 66, mas no mapa do hotel não havia quarto 66. Tainá tentou sair, mas a porta principal estava trancada com correntes que não estavam lá antes. Ricardo chutou, gritou, mas o eco voltou como um coro de vozes. Fiquem, fiquem. Sem saída, subiram de novo, procurando o tal quarto 66. Cada andar parecia mais longo. As paredes pingavam água, embora não chovesse. Encontraram uma porta sem número, pintada de preto. Atrás dela, o silêncio absoluto. Ricardo encostou o ouvido. Nada. Forçou a maçaneta, que abriu num estalo seco. Dentro, um quarto idêntico a qualquer outro, mas limpo, impecável. Cama feita, abajur aceso. Sobre o travesseiro, duas chaves novas, brilhantes, com placas de bronze, quarto 1 e quarto 2. E um bilhete, manuscrito, para os próximos hóspedes. Quando Tainá recuou, sentiu uma mão gelada segurar seu ombro. Virou-se e não viu ninguém, mas no espelho do quarto, o reflexo mostrava um casal parado atrás deles. Rosto embaçado, como se flutuassem. As luzes piscaram. O chão parecia se mover. Cada passo soava como se caminhassem sobre madeira podre, prestes a ceder. Correram escada abaixo, mas o saguão estava diferente. Cortinas limpas, lustres acesos, música suave ecoando de um piano invisível. Na recepção, uma figura sentada, um homem de terno escuro, rosto cinzento, mãos pousadas sobre o balcão. Em frente a ele, o livro de hóspedes aberto, e duas linhas recém-escritas, com as assinaturas de Ricardo e Tainá, embora nenhum deles se lembrasse de ter assinado. A figura ergueu o rosto devagar. Os olhos eram poços escuros, fundos demais, refletindo o salão vazio. A voz, grave e arranhada, disse apenas: "O check-out nunca é hoje." A porta atrás deles fechou com estrondo. O som das chaves voltou. Agora não era só um tilintar. Era um coro de sussurros. Passos no andar de cima. Risadas abafadas atrás das portas trancadas. Quando abriram os olhos de novo, estavam sozinhos na estrada, de manhã. Ninguém viu como saíram. Mas dizem que se alguém parar diante do Hotel Monte Azul à noite e encostar o ouvido na porta de vidro, ainda vai ouvir duas vozes, chamando, batendo na recepção, tentando fazer o check-out que nunca aconteceu. No alto de um morro cercado por mata fechada, ergue-se o antigo Hospital São Damião. Construído nos anos 1940 como sanatório para tuberculose, mais tarde virou hospital psiquiátrico e, por fim, foi desativado nos anos 80 após denúncias de maus-tratos, mortes sem registro e pacientes que sumiam sem deixar documentos ou família.
Hoje, é apenas uma carcaça de concreto devorada por musgo e era, com janelas sem vidro e corredores úmidos, onde o vento passa gemendo como se chamasse pelo nome de alguém. Em 2022, um grupo de 4 amigos, Vitor, Priscila, Dani e Eric, decidiram gravar ali um documentário caseiro para o canal de terror deles. Subiram o morro de madrugada, armados com lanternas, câmeras, drones e coragem demais para o próprio bem. O portão enferrujado rangeu quando empurraram. O pátio interno estava coberto de folhas secas e seringas antigas, misturadas a pedaços de maçãs quebradas. Logo na entrada principal, viram fichas médicas espalhadas pelo chão, nomes meio apagados pelo mofo, todos carimbados como transferidos. Mas não havia para onde transferir, porque o hospital foi lacrado da noite para o dia. Vitor liderava, filmando com a câmera na mão. Dani, que era cética, ria baixo. Vai dar nada. No máximo, rato. Mas Priscila não tirava os olhos das janelas dos andares de cima. Jurava ter visto alguém passar, vestindo um avental branco. O primeiro andar era um corredor longo, quartos sem porta, camas de ferro, colchões embolorados. Na ala psiquiátrica, encontraram grades nas janelas internas, algumas portas trancadas com correntes. Mas alguém, em algum momento, arrombou uma delas. Dentro, cadeiras enfileiradas em círculo e, no centro, um balde de metal com água parada, cheia de mosquitos. Quando Dani abriu uma gaveta de metal, encontrou fotos em preto e branco, pacientes de olhos vendados, presos a camas, sempre com o mesmo enfermeiro ao fundo, um homem magro, de rosto comprido, sorriso forçado. Em algumas fotos, ele parecia mais velho, mas sempre usando o mesmo crachá manchado. Eric filmava tudo, mas o visor da câmera começou a travar. Linhas pretas, estática, como se algo bloqueasse o sinal. E então veio o cheiro, um odor forte de éter misturado a mofo, tão intenso que todos engasgavam. Priscila sugeriu subir ao segundo andar, a ala cirúrgica. Na escadaria, encontraram pegadas úmidas no chão de cimento. Pareciam recentes, mas não chovia há dias. A cada degrau, um rangido ecoava pelo prédio. No corredor da ala cirúrgica, mesas de operação enferrujadas ainda estavam lá. Sobre uma delas, bisturis antigos, presos numa bandeja. Vitor filmava as lâminas quando uma porta de metal bateu sozinha no fundo do corredor. Um estrondo tão alto que Dani deixou cair a lanterna. Quando correram até lá, encontraram uma placa na parede, pavilhão de choque. Dentro, cadeiras de contenção, fios soltos, um cheiro de queimado que não deveria existir. E, num canto, sobre uma maca, o mesmo crachá das fotos, o enfermeiro A. Moraes. Parecia novo, limpo, sem poeira. Eric tentou abrir uma janela para respirar, mas todas estavam lacradas por dentro com tábuas e grades. Então ouviram passos arrastados pelo corredor lá fora. Lanternas viradas, filmadoras ligadas. Viram, na penumbra, um vulto alto, usando jaleco branco. Andava devagar, carregando algo na mão. Parecia uma prancheta. Quando Priscila chamou, "Ei!", a figura parou, mas não virou, e sumiu na curva do corredor. O grupo correu atrás, mas o corredor parecia mais longo do que antes, como se o prédio se estendesse sozinho. Portas que antes estavam abertas agora batiam sozinhas, trancando passagens. Vozes ecoavam do andar de cima, gritos abafados, choros, palavras que ninguém entendia. Quando Vitor apontou a câmera para o teto, viu algo que ninguém mais via a olho nu. Sombras se debatendo atrás das luminárias quebradas, como se corpos estivessem pendurados, balançando em silêncio. Tentaram descer de volta, mas a escadaria estava trancada por correntes que não existiam antes. Um estalido atrás deles. Viraram juntos. O vulto do enfermeiro estava parado na porta do pavilhão de choque. Os olhos eram poços fundos. A boca se abria devagar num sorriso podre. E na prancheta, nomes riscados um a um: Priscila, Dani, Eric,
Vitor, todos ali, escritos com a mesma caligrafia tremida. A luz piscou. O vulto avançou. O grupo se empurrou pelo corredor, chutando portas, arrombando uma janela que cedeu na força. Saltaram do segundo andar para o matagal úmido lá fora. Atrás deles, o hospital ficou em silêncio, mas, antes de sumirem na trilha, ouviram uma última coisa: o som de passos, correndo para a janela quebrada, e uma voz rouca, perto demais. Falta um. Na câmera de Vitor, que nunca mais voltou lá, o vídeo termina com o vulto atrás de um vidro rachado, sorrindo, e a prancheta batendo na janela, como se pedisse para entrar. Escondido atrás de muros cobertos de era, quase invisível à distância, o orfanato Santa Beatriz funcionou entre os anos 1930 e 1970, recebendo crianças órfãs de famílias que nunca vieram buscá-las de volta. Oficialmente, fechou por falta de recursos, mas rumores antigos contam outra história: epidemias, castigos extremos, desaparecimentos em massa, padres e freiras que sumiram de repente, deixando roupas limpas e quartos trancados por dentro. Depois do fechamento, ninguém ousou comprar o terreno. O mato engoliu o pátio, a quadra de basquete virou floresta, o parquinho de balanços agora rende sozinho no vento, embora ninguém empurre. Em 2020, um grupo de 3 curiosos, Jonas, Carol e Beto, resolveu entrar ali numa noite de lua nova. Queriam gravar para o canal deles, desbravando o proibido. Pularam o muro, pisando em folhas molhadas, e sentiram o ar mudar logo no portão de ferro, um frio úmido, como se respirassem o fundo de um poço. O saguão de entrada tinha paredes descascadas, quadros religiosos tortos, e no chão, espalhadas, dezenas de bonecas de pano, rasgadas, jogadas sem olhos. Carol sentiu o estômago embrulhar. Jura que uma das bonecas virou a cabeça quando ela passou. No corredor principal, portas com placas de cobre, refeitório, dormitório das meninas, salão de oração. O chão rangia sob cada passo. Nas paredes, nomes riscados com giz de cera, centenas deles, repetidos várias vezes, como se cada criança precisasse escrever o próprio nome para não esquecer. Jonas liderava, filmando tudo. Beto zombava das histórias, chutando brinquedos para o lado. Mas quando abriram a porta do refeitório, encontraram a longa mesa de madeira ainda posta, pratos de alumínio, talheres velhos, canecas de ferro esmaltado. Mas o que congelou o riso de Beto foi a tigela no centro, cheia de feijão seco, mas com moscas vivas, como se alguém tivesse acabado de mexer. No chão, pequenas pegadas de pés descalços, indo e vindo em todas as direções. Pegadas úmidas, frescas, apesar do chão seco. Carol ouviu risadas baixas, como se viessem do teto. Apontou a lanterna. Por um segundo, refletiu nos olhos de alguém, mas desapareceu num estalar de madeira. Subiram para o segundo andar, passando pelo antigo dormitório. Camas de ferro alinhadas, colchões rasgados, cobertores puídos. Em algumas camas, bichos de pelúcia virados para a parede, todos com a boca costurada. E sobre uma das camas, um crucifixo de madeira, pendendo de cabeça para baixo. Jonas vasculhou o armário coletivo, encontrou cadernos de caligrafia, páginas manchadas de bolor, mas com desenhos infantis. Sempre a mesma figura, um homem alto, de batina escura, segurando a mão de várias crianças de olhos vazios. E ao lado, rabiscos de frases como "ele vem de noite", "fica na escada", "não olhe nos olhos". Carol queria sair. Beto, impaciente, empurrou a porta do antigo salão de oração, um cômodo grande, janelas tapadas por tábuas. No altar improvisado, velas apagadas e uma cadeira de madeira, como um trono. Atrás da cadeira, uma cortina puída. Quando Beto puxou a cortina, gritos soaram pelo prédio inteiro, mas não deles.
gritos de muitas crianças, ecoando nos corredores. De trás da cortina, caiu uma boneca maior, feita de trapos, costurada como se fosse um espantalho de criança, mas com a face pintada de forma grotesca, sorrindo de orelha a orelha. Beto chutou a boneca para o canto, rindo nervoso. Mas então o riso parou. Passos correram pelo corredor, vindos de todos os lados. Pisadas pequenas, corridas, seguidas de risadas infantis. Mas ninguém à vista. As luzes das lanternas tremularam. Na parede do salão, sombras de mãos pequenas surgiram, como se crianças tocassem o outro lado. Jonas gravava, mas o áudio ficou cheio de chiados. No fundo, vozes sussurravam: "Fica aqui, fica aqui." Quando tentaram sair, a porta não abria. Carol tremia, dizendo que alguém encostava nela, dedos frios, mas não havia ninguém. Beto bateu a lanterna na maçaneta até arrebentar a trava. Antes de correrem escada abaixo, olharam para trás. A cadeira no altar agora estava ocupada. Uma silhueta sentada, um rosto onde só devia ter sombra, olhos fundos e um sorriso largo, igual ao desenho dos cadernos. Saíram tropeçando pelas camas, descendo pelas escadas que rangiam como se quisessem quebrar. No pátio, os balanços se mexiam sozinhos, rangendo devagar, como se crianças invisíveis brincassem à meia-noite. Quando voltaram para casa, Jonas editou o vídeo. No áudio, entre os gritos, repetia-se uma frase infantil, em coro: "Volta, volta, volta." E, num frame que ninguém percebeu na hora, entre as camas, uma criança parada, olhando direto para a câmera, mas com o rosto completamente em branco.